sua Bíblia no Evangelho de João. Nós falamos que é no capítulo 8, mas nós vamos ler o versículo 53 do capítulo 7 até o verso 11 do capítulo 8. Todos encontraram o texto? Se você quiser, fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Se quiser e puder, para a leitura do texto sagrado. E cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para ter de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviam isto, foram saindo um a um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida. A nossa prece é que ela, por intermédio do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, às nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem. Gostaria que alguma das professoras ficasse aqui na frente comigo. Meus amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui, e você terá, cada um de vocês, aliás, terá o desprazer de me ouvir nesta noite um texto que é bastante conhecido, que diz que Jesus, depois de orar de manhã, bem cedo, foi ao templo e ali afluiu-se uma multidão, e que ele passou a ensinar aquela multidão. E durante esse ensinamento entraram os escribas e fariseus trazendo uma mulher, dizendo: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, em pecado. A lei diz que
as tais devem ser apedrejadas. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, e eles insistiram, e dada a insistência, Jesus disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedras contra ela. Quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: a paixão, o verbo apaixonar, que o ministério cantou, de Jesus Cristo, e a tentação dos homens. Chegam então os escribas e fariseus e diz: uma mulher foi flagrada em pecado. Muito bem, esta mulher foi achada em adultério. Meus queridos, atentem para o texto. Duas pessoas foram os pecadores, e uma só é a culpada, esta mulher. E o cúmplice? O texto que eles levam é Levítico capítulo 20, mas que no verso 10 do texto indicado diz que os dois deveriam ser apedrejados. O que nós verificamos aqui, quando eles levam só a mulher, é porque às vezes a justiça, ela é zelosa demais com quem pode menos, e esse era o caso. E o que Jesus faz? Jesus inclina-se e passa a escrever no chão. Em toda parte da Bíblia que já li, eu não encontro outro lugar dizendo que Jesus escreveu. Encontro dizendo sim, que ele estava lendo lá no templo, mas aqui que ele escreveu. E eles estavam com aquela mulher amarrada, chorando, e amarrada e chorando é hora de nós, como igreja de Jesus Cristo, que canta o amor perfeito, o amor perene, que prega esse amor, dizer: mulher, enxugue agora as suas lágrimas, porque Jesus Cristo se inclinou. E ora, quando o Senhor Jesus se inclina, o pecador sai perdoado, porque a inclinação de Jesus Cristo não é uma inclinação para condenar, mas ele está inclinado a perdoar. Que Deus nos defenda de juízes inclinados, porque quando tem tais inclinações é para prejudicar. E Jesus inclina-se para sairmos perdoados. E ele escreveu no chão com o dedo sim, porque naquele tempo havia muito concurso, mas havia pouco cuidado. Ou seja, o concurso sujava, mas não tinham cuidado para limpar, embora tivesse lá, mas estava sujo a ponto de se escrever nele. Alegaram aqui o texto de Levítico. Então, eu questiono o seguinte, que mandava apedrejar: se o delito é notório, por que não executar? Se a delinquente, se ela é delinquente realmente, castiguem-la. Se o castigo a dar é de morte,
matem-na. Se a natureza da pena é o apedrejamento, apedrejem-na. E nessa situação e nessas condições, deve-se levar ao campo e não ao templo, porque no templo não é lugar de apedrejar, é lugar de acolher, é lugar de amar, é lugar de abraçar e não é lugar de afastar. Amém? Esse é o templo. Como não é o templo também um comércio, mas é lugar de se pregar a salvação do Senhor. Mas eles não agiram assim por quê? Porque o intento aqui no texto não era castigar a mulher, mas acusar a Jesus. Jesus, que é apaixonado pela humanidade, é apaixonado pela sua igreja, da qual você faz parte, da qual eu faço parte. Amém? A atitude de Jesus, a atitude dele foi mostrar que estava apaixonado pela humanidade. Por isso que ele não foi na conversa deles, porque percebe o Senhor Jesus Cristo que eles adentraram ao templo não para cultuar, mas com uma maldade que era mais que infernal, com uma astúcia mais que diabólica, acusando a pecadora para condenar o justo, acusando a delinquente para condenar o inocente. Por quê? Porque se Jesus Cristo dissesse: não apedrejem essa mulher, ele seria injusto, porque a lei dizia que era para apedrejar. Se ele dissesse: apedrejem-na, ele não seria misericordioso. A isso ele não teria saída. Daí o texto diz que era para tentá-lo. Os dialéticos chamam isso de dilema ou argumento corrupto, ou seja, com duas pontas. Se escapa de uma, há de cair na outra. Se faltasse a misericórdia ou a justiça, concluiu: este não é o Messias. E Cristo, meus amados, que é todo bondade, todo mansidão, todo benignidade, todo misericórdia, todo amor, e por isso todos o amavam. Isto doía aos escribas e aos fariseus, esse amor que se sentia. Isaías diz sobre Jesus Cristo o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Toda bondade. E eles apresentam essa artimanha, com este argumento que chamamos de dilema, para, se faltasse a misericórdia ou a justiça, concluir que não era Jesus Cristo que estava ali. E ele demonstra a sua paixão, meus queridos, de se apaixonar por alguém. Paixão nada mais é o sentimento primogênito do coração. Paixão é o morgado dos afetos, a flor do desejo e a primícia da vontade.
Jesus Cristo se apaixonou. Lembrei de trazer isto ontem, mas acabei hoje saindo muito cedo e ficando aqui o dia inteiro, de trazer a carta de Públio para ler aqui para os irmãos. Aquele homem que viveu no tempo de Jesus Cristo e que teve a oportunidade de conhecê-lo fisicamente. E ele diz que Jesus Cristo era de uma beleza e de uma bondade extraordinária, e que aqueles que parassem diante dele haveriam de chorar ou sorrir. Assim é, porque quando nós paramos pela fé hoje diante de Cristo, nós choramos de arrependimento dos nossos pecados, ou nós sorrimos porque Ele perdoou os nossos pecados. Amém? Amém. O poeta escreve: quando surgiram os profetas do Antigo Testamento, predizendo do Messias seu poder e nascimento, como de fato nasceu e uma estrela apareceu, mostrava ao mundo judeu seu prodígio e ensinamento. De fato, Cristo nasceu como Deus o ordenou, nasceu de uma virgem pura. O Espírito Santo o gerou. Foi mestre desde menino, seu poder é divino. Do seu novo e bom ensino, todo mundo admirou. Jesus Cristo veio ao mundo a cumprir grande missão, fazendo o cego enxergar e leproso ficar são, afugentava os demônios, os maus espíritos medonhos, tornava alegres os tristonhos, convertendo-os à salvação. Foi o maior missionário, profeta da lei divina. Jamais outro semelhante foi visto na Palestina. De Nazaré a Betânia, essa voz não era estranha. Fez o sermão da montanha, maravilhosa doutrina. E escolheu 12 discípulos conforme o agrado seu: Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu. E o filho da perdição, Judas, por fez traição, Tomé, Mateus e Simão, Tiago e Judas Tadeu. Falam-lhes de Jesus Cristo, sua fisionomia, segundo a carta de Públio descreve a biografia. A cabeleira melada, a pele alva, amarelada, a face tão rosada, com beleza e simpatia. E a testa lisa, espaçosa, olhar de meiga doçura, 1,78 m, mais ou menos sua altura, olhos claros e brilhantes, o tipo mais elegante. Não pode haver semelhante entre as suas criaturas. Pois esse Cristo que tentam pintá-lo por intermédio da poesia, ele se apaixonou pela humanidade. Aleluia. Ele se apaixonou pela humanidade. Eu conheci, meus queridos, quero ilustrar aqui, conheci no estado de Minas Gerais uma família. Imagine uma família que só tinha gente feia. Imaginou? É pior que isso que você pensou. A família era grande. Nasceu o primeiro filho, a segunda, a filha, um outro filho, e nasceu o quarto filho. Depois nasceram outras filhas, um total de 7 pessoas. Eu quero chamar de aquela família de aquele menino. O quarto, aquele menino. Meus irmãos, o bichinho era feio, que a hora que ele entrava em casa, a mãe dele chorava. Não é possível que esse monstrengo é meu filho. Dizem que a cegonha leva, e o dia que a cegonha levou aquele quarto filho, ela deu 2 viagens.
A primeira foi levá-lo e a segunda foi para pedir perdão para a mãe dele, pela coisa que ela havia levado. Pois, meus queridos, ele tinha os pezinhos esparramados, a barriguinha grande, a cabeça também grande. Posso compará-lo a quê? Ao rascunho do projeto da rodovia do Pecado. Um bicho era feio. Eu não deveria falar sobre essa família, não. Os irmãos riram, mas não deveria falar sobre essa família. Sabe por quê? Eu esqueci. Os irmãos, essa família era minha e aquele quarto menino era eu. Mas com todos estes defeitos, porque eu era feio quando era criança, mas graças a Deus, com o tempo foi passando, eu piorei. Sabe o que aconteceu? Com todos esses defeitos, com toda essa feiura, Jesus se apaixonou por ele. Amém. Se apaixonou por mim de tal maneira que na sua onisciência, muito antes do meu nascimento, ele morreu no meu lugar. Esse é o Jesus que os escribas e fariseus resolveram tentar. Mas os escribas e fariseus agiram assim para tentar. Vejamos os versículos 6, 7, 8 e 9. Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um, a começar pelo mais velho até o último. Ficou só Jesus e a mulher em pé. Meus irmãos, eles fizeram isso porque o homem tenta, mas a tentação do homem é pior que a tentação do diabo. É muito pior. Há homens que às vezes você precisa fazer uma sessão, não do descarrego como está na moda hoje, mas uma sessão da descapetinização, para tirar o capeta do corpo dele. Mas mesmo assim ele continua pior que o diabo na sua tentação ou nas suas tentações. Vejamos que antes de Jesus entrar nessa campanha aqui no mundo, ele estagiou. E como que é o estágio? É daquilo que é mais fácil para aquilo que é mais difícil. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 1, que Jesus naquele período de tentação ficou entre as feras. Em Mateus, no capítulo 4, de 1 a 11, fala que quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se é estágio, começa do inimigo menor para o maior. Ou seja, primeiro enfrenta as feras, ou primeiro enfrenta os homens, depois as feras e depois o diabo. Mas a hora
praga primeiro foi as feras, depois foi o diabo, e aqui nesse texto foram os homens, os tentadores. Nessa ordem, porque os homens são piores tentadores do que o diabo. Mas não deveria então ser primeiro os homens, segundo as feras, terceiro o diabo? Homens por quê? Porque são racionais, os primeiros. Em segundo lugar, as feras, porque as feras são irracionais. Em terceiro lugar, o diabo, porque é desumano e cruel. Não foi assim, repito, porque os homens são piores. E quando ele fica entre as feras, sendo irracionais e dômitas, não quiseram fazer mal nenhum a Jesus, e não fizeram, não o devoraram. Quando ele é tentado pelo diabo, o diabo quis fazer mal a Jesus, mas não conseguiu, não fez. Mas quando ele vai para o terceiro estágio e é tentado pelos homens, os homens lhe quiseram fazer mal e fizeram. Olhe para aquela cruz. Ele foi crucificado pelos homens. Por que isso? Porque do diabo você se defende com a cruz, dizendo que nela Cristo morreu, que nele ele derramou sangue, que na cruz ele purificou os nossos pecados. Se do diabo defende-se com a cruz, os homens não se têm defesa, porque os homens colocaram Cristo na cruz. Então o que eu quero é só isso, que você compare astúcia com astúcia, pertinácia com pertinácia, e que compare tentação com tentação. Como Cristo se defende das tentações? Quando foi tentado pelo diabo? Mateus 4:3. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Jesus tinha todo o Velho Testamento à sua disposição, 39 livros. Ele lança mão de um livro, Deuteronômio, e responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3. Quando você atenta para Mateus capítulo 4, versículo 6, ele leva até o tempo, e lá ele diz: se tu és o Filho de Deus, a tentação, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Só faltou dizer, está escrito no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para não deixar que tropece o teu pé em nenhuma pedra. Jesus responde no Deuteronômio capítulo 6 e versículo 16: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai na outra tentação, com Mateus 4:9, lá no monte mostra a sua glória, o mundo e a glória dele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Primeiro, meus queridos, ele está oferecendo uma coisa que ele não possui, porque ele é tão pobre, mas tão pobre, que na festa que ele faz não tem bolo, não tem refrigerante, não tem salgadinho, não tem nada, não tem um salão para fazer a festa. Ele faz no meio do mato, na encruzilhada, com uma garrafa de cachaça e um prato de farofa.
Então ele estava oferecendo o quê? Oferecendo o que ele não tinha, oferecendo o que ele não possui, porque ele é mentiroso. Jesus rebate com Deuteronômio 6,13: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Do diabo ele defendeu-se com a Bíblia, citando a Bíblia. Dos homens, ele vai fazendo uma defesa, precisa escrever no chão com o dedo. É uma nova escritura, que é escrever no chão com o dedo, e é dedo de Deus. Só dessa forma é que ele faz com que ele saiba. O que ele escreveu? Talvez ele tenha escrito o pecado de cada um deles, porque na medida que progride na idade, tem mais pecado na vida. E foram saindo, o texto sagrado diz que foram saindo primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Mas talvez ele tenha escrito aquilo que vocês conhecem de sobra. Talvez ele tenha escrito lá: vocês, escribas e fariseus, sabem como que vocês foram, que o homem foi criado, como que eu criei a mulher lá no início. Quando eu fiz o homem, porque Jesus é Deus, aleluia. Eu fiz um boneco de barro, ele ficou inerte lá no chão. Eu soprei nas suas narinas, ele recebeu um fôlego de vida. Portanto, eu quero dizer a vocês, escribas e fariseus, Jesus escreveu, que vocês têm um grande pedaço da natureza e têm um pouquinho da minha graça, que é apenas um sopro, e por isso que vocês estão de pé aqui na minha frente. Mas eu quero que vocês observem, senhores escribas e fariseus, que a mulher eu criei de forma diferente. Eu tirei um pedacinho só da natureza, que foi a costela do homem, e fiz a mulher, e para fazê-la eu enchi da sua graça. É por isso que ela é mais bonita, é por isso que ela é mais inteligente, é por isso que ela é melhor que vocês, e vocês estão acusando a mulher. Talvez ele tenha escrito isso. Você não pode acusar a mulher. Talvez ele tenha escrito dessa forma. Meus queridos, Jesus apaixonou-se tanto pelos homens, que ele tomou tanto cuidado em demonstrar a sua paixão pela humanidade, que mesmo no seu apostolado tinha Pedro, que era falastrão e fraco, tinha Judas, que era até ladrão, tinha Tomé, que duvidava, tinha Bartolomeu, que era fofoqueiro, mas ele manteve. E Jesus apaixonou-se pelos seus discípulos, e percebendo essa situação, apaixonou-se até por Judas, e falou muitas vezes a Judas, dirigiu-se a ele com palavras enternecidas, para que Judas se abrandasse, com palavras amorosas para que Judas se convertesse, e com palavras exortativas para que Judas se humilhasse. As enternecidas não abrandaram o coração de Judas, as amorosas não converteram a Judas, e as exortativas não levaram Judas a humilhar-se. Mas Jesus falou a Pedro, falou o quê? Pedro, antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes.
Por 3 vezes. Pedro negou 3 vezes a Cristo. O galo cantou. Jesus olhou a Pedro. Ele se converteu e chorou amargamente. Isso é estar apaixonado pelos homens. Esse olhar apaixonado de Jesus dispensou palavras, sejam exortativas, sejam elas enternecidas, sejam elas amorosas. Bastou a voz irracional de um galo. E meus irmãos, eu não estou gostando nem um pouco desse galo. E quando a gente não gosta, a gente bota defeito, não é? Eu acho que esse galo era atrevido e cantou fora de hora. Creio eu que ele tinha penas eriçadas, ou seja, era arrepiado, que ele tinha um bico todo, a perna inchada, as esporas quebradas, o pescoço sem penas, ou seja, o famoso pescoço pelado. Era parecido uma ave de mau agouro, era mais para urubu que para cá. Olha um bicho horroroso. Estou botando defeito porque eu não gostei dela. Mas ele cantou. E quando ele cantou, Pedro lembrou e converteu-se ao Senhor, como disse e repito, que quando Jesus olha com aquele olhar apaixonado para o homem, a voz irracional de um galo feio é suficiente para conversar. Amém? E eles saíram, estou indo para a conclusão, eles saíram. Porque Jesus escreveu. Os escribas e fariseus se retiraram. Saíram por quê? Porque entraram. Mas, meus queridos, sair porque entrou é o óbvio ululante. Mas eles saíram porque entraram nas suas próprias consciências. É por isso que saíram. Mas permaneceram. Depois disso, que Jesus escreve, e que a lei fica em pé, os acusadores confundidos, a delinquente perdoada, e Cristo livre dos que vieram tentar, ficaram no templo, ainda o pecado e o perdão. Aleluia. A mulher representando o pecado e Jesus que é o perdão. A humanidade e a divindade. Permaneceram ali o orgulho e a humildade, a tristeza e a alegria, a desgraça e a graça, a miséria e a misericórdia. Ficaram ali a mulher e nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor.